Hoje é um dos melhores dias da minha vida, porque iremos iniciar oficialmente este podcast aqui, um dos melhores podcasts desse mundo. E eu vou explicar uma coisa. Esse podcast estava na minha cabeça desde o ano passado. Eu não consegui levar ele pra frente porque eu tive que priorizar outras coisas na minha vida, tive que fazer outras coisas na minha vida e eu não consegui levar essa ideia pra frente. Mas agora, em 2025, vamos levar essa ideia pra frente. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Ká. Eu costumo falar sobre marketing nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu falo muito sobre marketing. Eu ainda tô no processo de construir uma identidade visual, então se a minha página parecer um pouquinho confusa pra você, por favor, não me ignore, me siga. Eu estou no processo de descobrir uma identidade visual legal. E no TikTok eu iniciei também recentemente, então vai lá e me siga no TikTok. Os meus usuários estão na descrição para ficar mais fácil para você poder me achar lá. Segue a gente aqui no YouTube também ou no Spotify para ficar por dentro desse podcast maravilhoso. Pega aí sua xícara de café, seu refrigerante, seu suco pra gente poder conversar. Este podcast, ele vai ser assuntos um pouquinho assim variados. Além da gente conversar sobre marketing, porque é majoritariamente do que eu falo, eu quero trazer assuntos sobre desenvolvimento de carreira e sobre desenvolvimento pessoal, porque eu sinto que é uma parte muito importante da nossa vida. Eu tenho 23 anos, então eu tô passando por tantas mudanças, tantas coisas na minha cabeça recentemente, que eu não acho justo deixar só pra mim, porque eu sei que tem pessoas aí fora que vão passar pelas mesmas coisas, que estão passando pelas mesmas coisas e não sabem o que fazer ou com quem falar. Eu cheguei pra mudar a sua vida. Então é isso, gente. Então vamos começar aqui, né? Pro primeiro episódio, eu separei um tópico que me martelou muito recentemente, porque eu fiz 23 anos agora em julho, e eu parei pra refletir, né, o que eu aprendi desde os meus 20 anos. E uma coisa que eu me comprometi a ser e que eu tive muita dificuldade, que foi a ser uma pessoa consistente naquilo que eu me comprometo a fazer. E o que que é consistência? O que que é ser uma pessoa consistente? Cara, é você conseguir iniciar uma tarefa e você ir fazendo ela repetidas vezes, quantas vezes for possível, todos os dias da sua vida, sem parar. Eu quero trazer principalmente um cenário. Você ir pra academia todo dia. Esse cenário é muito comum e eu sinto que muita gente vai se identificar com isso. Depois da pandemia, a gente teve um boom enorme na internet de pessoas mostrando suas rotinas, entre aspas, disciplinadas, né? Pessoas que têm rotinas perfeitas, assim, do início ao fim, elas seguem aquela rotina todos os dias. Alguns a gente sabe que é verdade, outros a gente sabe que não é verdade. A gente aprendeu que é isso que a gente precisa fazer na nossa vida, sabe? Uma rotina perfeita. Eu vim aqui meio que pra desmentir isso, apesar de que eu sei que você não é uma pessoa tola, você deve saber que nem toda rotina que é mostrada na internet é verdade e que você criar sua própria rotina, tá tudo certo. E eu descobri uma coisa também, cara, não tem como você ser 100% consistente em algo na sua vida. E aí vamos entrar nessa conversa mais a fundo e eu vou explicar o porquê. Continuando o cenário da academia. Em 2021, eu me propus que eu iria pra academia todos os dias. A minha rotina ela é um pouquinho intensa, porque eu trabalho um pouco longe de onde eu moro, eu trabalho em São Paulo, especificamente no centro. E pra mim chegar lá é uma viagem de 2 horas, e pra voltar também são 2 horas. Então é uma rotina um pouco cansativa. E quando eu me propus a ir pra academia, eu não pensei nisso, né? Eu não pensei que, pô, eu não conseguiria adaptar a minha vida a uma rotina de 2 horas todos os dias na academia e, sabe, seguir trabalhando. Hoje eu trabalho home office, eu consigo passar alguns dias na minha casa e aí sim eu consigo comprometer a ir pra academia todos esses dias que eu estou na minha casa. Mas só esses dias, por exemplo, quinta e sexta eu estou na minha casa, então eu consigo emendar quinta, sexta, sábado e domingo pra poder ir pra academia. Isso pra mim já é ótimo. Mas dos outros dias que eu estou presencial no trabalho, eu não consigo me comprometer a ir pra academia. Porque eu chego exausta. Se eu for pra academia todos os dias, mesmo no presencial, não dá, gente. Eu não consigo fazer as coisas direito. Eu fico morrendo de sono durante o dia. Eu fico sem energia. Fico cansada. E é justamente isso que eu quero mostrar, sabe? Às vezes a sua rotina não permite que você seja consistente. Existem rotinas e a gente entra um pouco também no buraco do privilégio. Existem pessoas que têm o privilégio de ter uma rotina muito mais leve e que permite que ela faça coisas que você não vai conseguir fazer. Não no momento da sua vida, entendeu? Às vezes, no momento mais pra frente da sua vida, onde você, por exemplo, tem uma qualidade de vida muito melhor, onde você tem uma qualidade financeira na sua vida muito melhor, onde você tem a possibilidade de escolher o que fazer, com o que trabalhar e com o que não trabalhar, aí sim. Pô, se comprometa a fazer coisas que você antes não conseguia. Mas eu acho que muitas vezes a gente não entende o que é ser consistente e o que é forçar
a gente a fazer algo só porque a gente acha que é certo. Principalmente depois da pandemia, isso bombou, cara. Disciplina e consistência são palavras assim em alta no momento. Porque eu acho que depois da pandemia a gente teve essa visão de, meu Deus, eu preciso fazer algo da minha vida, eu preciso ser alguém na minha vida, eu preciso aproveitar a minha vida. E isso são mentalidades legais, por favor. Continue assim. Mas ficou tão carregado essa imagem de que você precisa fazer alguma coisa. Eu acho que pra gente poder fazer algo na nossa vida, a gente precisa entender aonde que a gente quer chegar. E eu vejo muitas pessoas na internet, muitos comentários de pessoas que querem chegar a algum lugar, mas não sabem aonde. Eu escrevi no meu journal uma vez que eu estava desabafando sobre eu não conseguir ser essa pessoa, sabe, consistente 100% na vida. E eu escrevi assim: tem algo errado comigo se eu não consigo fazer as coisas todos os dias? Eu acho que muitas pessoas se perguntam isso também, né? Muitas pessoas, por exemplo, começam a fazer uma atividade e param e começam a se, sabe, se bajular, a se xingar internamente, a se julgar internamente. E, gente, vamos lá, eu acho que não tem nada de errado com você especificamente se você não consegue fazer as coisas. Eu acho que na nossa vida a gente precisa equilibrar as coisas. A gente precisa entender o porquê que a gente tá fazendo isso e o que que isso vai impactar na nossa vida, sabe? Vamos voltar ao cenário da academia. Por que que você quer se comprometer a ir pra academia todos os dias? Passei um tempo indo pra academia todos os dias. E era chato, nossa, era muito chato, eu não gostava. E eu falei, nossa, que pena, né? Porque é pra ser algo legal, é pra ser algo divertido ir pra academia. Caramba, eu tô cuidando da minha saúde, né? E na real, não, gente. Eu acho que ficou tão exaustivo pra mim que eu fiquei doente. Eu tava super desanimada, super triste, eu vivia gripada, assim. A minha saúde não tava legal. Então, eu tive que parar e eu fiquei com um pouquinho de raiva de mim, sabe? Porque eu não tava conseguindo fazer o que muitas outras pessoas compartilhavam na internet. E eu cheguei numa conclusão de tipo, cara, por que que eu tô seguindo a rotina de outra pessoa na internet, sendo que eu tenho a minha vida, que é completamente diferente daquela pessoa? Cara, eu vi assim muitos vídeos, muitas pessoas falando sobre as suas experiências e ser consistente. Cara, minha vida mudou quando eu comecei a ser consistente. E eu ficava martelando, falava, caramba, mano, por que que eu não consigo, sabe? Por que que eu não sou assim também? Se você passa por isso, se você está passando por isso, se martelando desse jeito, coloca isso na sua cabeça. Eu não lembro quem foi que me falou, ou se eu li isso em algum lugar. Mas é uma frase tão simples que ficou na minha cabeça pro resto da minha vida, que é cada pessoa tem uma vida. Essa é a frase simples e impactante. Cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma rotina diferente. E eu acho que a gente precisa se olhar mais para que a gente consiga entender como adaptar a nossa vida ao que a gente quer. Sim, existem vídeos lindos de pessoas que acordam 4 horas da manhã para começar o dia e vai dormir 11 horas da noite. Cara, tem gente que nem tá em casa 11 horas da noite ainda. Tem gente que tá trabalhando. Não é assim. Não é todas as rotinas são iguais. Nem todas as vidas são construídas da mesma forma, do mesmo jeito. Nem todo mundo está indo atrás dos mesmos objetivos. E eu acho que objetivo é a palavra certa para que você entenda o porquê que você não tá sendo consistente. Por que que você não tá conseguindo fazer o que você quer fazer. Qual o objetivo de você estar fazendo aquilo, sabe? E quando a gente coloca contexto nas coisas, eu acho que isso é muito mais fácil. Eu aprendi isso trabalhando com marketing. Quando você coloca um porquê nas coisas, tudo fica mais fácil de você entender. Tudo fica mais fácil de você mapear. Porque a gente tá fazendo as coisas sem entender o porquê que a gente tá fazendo as coisas. Por exemplo, cara, ok, me comprometi que eu vou pra academia todos os dias, mas pra que eu quero ir pra academia todos os dias? Porque eu vi um vídeo que me conquistou, que uau, né? Que eu fiquei tipo, nossa, cacete, eu vou pra academia todos os dias, porque essa pessoa tá indo pra academia todos os dias. Só que, tipo assim, né? E quando você não se sente bem fazendo algo que você se comprometeu a fazer, já é um sinal, né? Já é um sinal da sua vida te falando, cara, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Acho que um outro exemplo, ganhar a independência financeira. Quando eu completei 20 anos, na minha cabeça, com 23, eu tenho 23 hoje, hein? Guarda isso. Na minha cabeça, quando eu tinha 20 anos, com 23 anos, eu ia estar morando em outro país. Eu ia estar financeiramente independente, não estaria morando com meus pais, estaria morando em outro país, numa casa lindíssima, morando num apartamento, tendo meu próprio carro. Gente, assim, muito bom de sonhar, eu acho que a gente tem que ter sonhos, eu acho que a gente tem que ter essa visualização do futuro que a gente quer, para que a gente tenha motivação para fazer as coisas. Não sei por que que a gente tem essa mentalidade de que as coisas vão acontecer exatamente dessa forma. E eu sou uma pessoa muito controladora. Eu planejo
tudo na minha vida, gente. E até hoje nada saiu como eu planejei, tá? Eu vou lá, planejo, mas eu sei que nada vai acontecer da forma como eu planejei, porque muitas variáveis estão no meu caminho. Por exemplo, eu quero ganhar independência financeira. Ok, legal. Mas isso depende só de mim? Eu acho que não. Eu acho que depende de eu ir bem no trabalho. Eu acho que depende das pessoas do meu trabalho reconhecerem o meu esforço. Acho que depende também da forma como eu vivo a minha vida, eu pago contas, eu ajudo minha família dentro de casa. Será que eu vou conseguir guardar tanto dinheiro assim que nem eu estava pensando? Falta esse senso crítico da gente parar, refletir, olhar para nossa vida, olhar um momento da nossa vida, para a gente poder criar um plano e poder adaptar rotinas. E eu acho fantástico quando você cria uma rotina para sua vida, sabe? Não com base na rotina de outras pessoas. Porque, de novo, cada pessoa tem uma vida. Cara, eu sei que não é culpa nossa, porque querendo ou não, somos seres ansiosos e a gente quer crescer na vida, principalmente nós, a geração Z, eu diria, que está aí nos seus 20 até os seus 35 anos, lutando pra ter uma vida legal, lutando pra ter uma vida digna, querendo aproveitar cada segundo possível. E a gente tem que ter essa mentalidade de querer aproveitar a vida, porque de fato a vida ela passa muito rápido, passa muito rápido. A internet ela pôs na nossa cabeça de que tudo vai acontecer do dia pra noite, da noite pro dia, né, na verdade. Que tudo irá acontecer da forma como a gente quiser, que é só a gente querer que as coisas acontecem. No cafezinho. Eu escrevi mais uma pergunta aqui, que é justamente sobre essa ideia da gente construir uma rotina, mas com base na nossa vida real, sabe? Não uma rotina de mentira, não uma rotina fantasiosa. Como que a gente pode manter a consistência quando ninguém está vendo? Outra coisa é essa, você criar uma rotina para mostrar para os outros, principalmente quem tem uma vida online vai saber o que eu tô falando. Às vezes a gente cria essa vida maravilhosa. Às vezes a gente cria essa vida dupla para poder se manter na internet e a gente acaba compartilhando uma vida que não existe, que não é verdade. Muita gente faz isso. Não é o certo a se fazer a ninguém. Pelo amor de Deus, eu trabalho com arte. Eu sei que isso não é saudável para nenhuma pessoa, para nenhuma marca querer criar algo que não é verdade. E como que a gente mantém a consistência quando ninguém tá vendo? A resposta tá na pergunta já. Eu acho que você precisa criar uma vida pra você, não pros outros. Porque você que vai viver essa vida, não vai ser os outros. Você que vai estar lá todos os dias tendo que lidar com as consequências das escolhas que você faz, das coisas que você come, das coisas que você bebe, das coisas que você consome. É você que vai lidar com as consequências, não é a galera que tá te assistindo. A galera que tá te assistindo ela só vai acompanhar você. Ela só vai estar ali para ver o que está acontecendo e ela só vai ver as consequências, muitas vezes positivas, do que você tá passando. Nem tudo é cor-de-rosa, né? A gente sabe disso. Nem tudo é só arco-íris. Meu, na maioria das vezes, tudo tá errado. É incrível, dá tudo errado, né? Dá tudo errado. E mais uma coisa também sobre isso. E quando tudo parece estar dando errado, como que a gente mantém essa consistência quando as coisas não dão certo? Eu tenho um pensamento sobre isso. Se a gente tá fazendo as coisas, toma uma decisão de, cara, eu vou fazer isso todos os dias. A gente pensa na melhor possibilidade, na melhor das consequências. A gente nunca mapeia as coisas ruins que podem dar, né? Nunca, a gente nunca conta com as coisas ruins que vão acontecer no meio do caminho. É sempre, meu Deus, eu vou fazer isso e amanhã eu vou conquistar X coisa, amanhã eu vou conquistar Y coisas. Normalmente não é nem amanhã, nem na semana que vem, nem no mês que vem, é daqui 2, 3 anos que você vai colher esses frutos das coisas que você está plantando hoje. Quando tudo tá dando errado, eu sinto que é um sinal da vida, na verdade, não é algo que você tem que estar fazendo. Eu acho que a vida ela mostra isso pra gente todos os dias, se a gente está ou não no caminho certo. E é completamente normal as coisas darem errado. Eu acho que isso é algo que a gente também precisa normalizar muito na internet, as coisas darem errado, porque meu Deus, 80%, 95% das vezes as coisas vão dar errado, porque faz parte da vida, faz parte da sua caminhada, da sua jornada, as coisas darem errado. Tudo bem você mostrar que as coisas dão errado também, sabe? Mostra as coisas que, tipo, não dão certo na sua vida também. Tipo, galera, fiz isso, não deu certo. Pô, vou pro outro caminho. Vou trocar meu plano, minha estratégia de vida. Não tá dando certo. O que a gente precisa fazer é não ficar parado, sabe? Só ficar sentado e vendo as coisas de fato pegando fogo. E ficar, nossa, legal. Não deu certo, vou ficar aqui. Porque se eu tentar mais alguma coisa, já era. Não sei mais o que fazer. A consistência é você não parar. Mesmo quando as coisas dão errado. É você continuar fazendo alguma coisa. E você não ter a certeza de onde você quer chegar pode parecer assustador, né? Principalmente nós aqui que
crescemos nesse meio digital, a gente vê essa galera de 20, 19, 18 anos conquistando muita coisa agora cedo, né, na vida. Comprando casa, carrão, viajando horrores. E bom pra eles, mas não é uma realidade que todo mundo vive. É muito difícil você conseguir conquistar muita coisa assim cedo na sua vida. 90% das pessoas não conseguem. 90% das pessoas tem que passar por tanta coisa para conseguir chegar a ter um terreno hoje, principalmente hoje que tudo é mais caro na vida, dá uma ansiedade na gente de não conseguir. Então a gente começa a copiar as atitudes daquela pessoa, de um certo alguém, para que a gente tenha os mesmos resultados. Só que, de novo, cada pessoa tem uma vida diferente, são coisas diferentes. Cara, o que você faz hoje na sua vida não é a mesma coisa que, sei lá, a sua referência faz. Não. Primeiro que a vida financeira dela é completamente diferente da sua. Às vezes ela tem uma capacidade, um privilégio de família que você não tem. Foi perrengue pra mim aceitar que, tipo, muita coisa na vida que eu vejo a galera conquistando com 18, 19 anos, eu não vou conquistar tão cedo. Eu vou ter que batalhar um pouco mais pra poder conseguir do que aquela galera ali conseguiu, entendeu? É difícil a gente engolir isso, é uma pedra na nossa garganta, mas a gente consegue. Vai pensando dessa forma que um dia ela vira algo normal na sua cabeça. Você consegue entender e as coisas ficam tão mais fáceis quando a gente percebe que você tem uma vida diferente de cada um, sabe? De que vai ser diferente os meus resultados do seu resultado, do resultado da galera de 18 anos que conseguiu comprar um terreno aos 18 anos. Mais uma pergunta aqui pra gente discutir é: dá pra ser constante, mesmo mudando de direção e planos o tempo inteiro? Acho que a gente acabou de falar disso, né? Mas sim, dá. Eu acho que a consistência, vou repetir, a consistência é você não ficar parado. É você fazer as coisas mesmo dando errado. Sabe, você não tendo certeza do que você tá fazendo. Mas você fazer porque você precisa ter a certeza de alguma forma. E quando a gente muda de direção na vida, você está sendo constante. Porque você está mudando de direção, você viu que aquilo não estava dando certo, você passou para um outro plano e você continuou fazendo, você não ficou parado. É muito ruim, gente. É muito ruim. Eu sei que às vezes é muito complicado. E a gente não precisa estar 100% todos os dias. E sim, dá pra você ser constante, mudando de planos. Porque mudar de plano é você ter atitude, é você fazer algo em prol do seu objetivo. Não é você ficar parado. Eu vou contar uma história pessoal minha aqui agora. Eu mudei de faculdade 3 vezes. Tava certo que eu ia fazer fisioterapia. Chegou na hora de matricular, não quis fazer fisioterapia. Eu falei, vou para a área de ciência de dados. Sempre gostei muito da área de tecnologia. Vou para a ciência de dados, porque a demanda tá enorme no mercado e eu vou ficar rica mais cedo fazendo essa faculdade, né? Diz ela. Deixa eu beber um pouquinho de café aqui. Eu fiz a faculdade pensando já na independência financeira. Fiz a faculdade, fiz 3 meses. É uma faculdade muito legal, me trouxe muitos conhecimentos que hoje eu uso muito na área do marketing, mas eu não me enxergava ali. Eu olhava pro meu futuro e a pessoa que estava ali não era uma pessoa formada em ciência de dados, sabe? Eu achava estranho me ver ali estudando ciência de dados e não enxergar meu futuro naquela área. Então eu falei, quer saber? Vou ver outra faculdade. Aí eu fui para a área de ciência da computação. Eu queria continuar fazendo a área de tecnologia, mas eu queria uma área diferente da ciência de dados. E aí eu fui para ciência da computação. Amei, assim. Eu fiz 5 meses de ciência da computação. Eu, de novo, o mesmo sentimento. Se eu olhava para o meu futuro, eu não via aquela pessoa fazendo ciência da computação, trabalhando com algo que remetesse à ciência da computação. Apesar de que ciência da computação não me impediria de fazer marketing. Não me impediria, de jeito nenhum. Então eu fui para a parte de sistemas de informação, que foi uma área que eu gostei muito. Eu aprendi muita coisa que hoje eu uso ali dentro. Eu ainda não me formei, falta alguns meses para mim me formar, mas eu aprendi muito sobre gestão de projetos, aprendi muito sobre dados, e são coisas que aí sim eu falei, não, ok, eu vou continuar aqui porque tô vendo o progresso aqui na minha vida, fazendo essa faculdade, tô aqui que eu vou ficar. Hoje, eu penso que eu poderia ter mudado logo pro marketing. Eu ainda penso sobre se eu quero terminar ou não essa faculdade de sistemas de informação ou fazer marketing, mas eu vejo assim, eu falo, tô no final já, sabe? Vou esperar acabar e depois eu tomo uma decisão se eu faço uma pós ou não. Mas esse é algo pro futuro, eu não quero ficar pensando muito nisso, porque senão me dá ansiedade, gente, juro. Mas é isso, eu queria mostrar que, cara, você vai mudar de direção 16 zilhões de vezes na sua vida. E tudo bem, sabe? Se você tá numa faculdade, agora você tá no meio da faculdade, você não tá gostando, muda e pensa. O que vai te deixar bem, sabe? Eu acho que, gente, a gente tá vivendo tempos tão loucos, assim, que as pessoas estão parando de fazer o que gostam por conta de, às vezes não traz
um retorno financeiro muito bom, sabe? Não dá uma vida de qualidade muito boa. E ok, isso é uma questão de cada um. Eu acho que todo mundo tem que tomar decisões de acordo com o que são prioridades na vida. Mas faça algo que deixe você bem, sabe? É o que você precisa, sabe? Não é a minha faculdade ideal, sistema de informação, não é. Mas eu me sinto bem ali. Não me incomoda estar fazendo esse tipo de faculdade. Tô 100% feliz? Não. Poderia estar fazendo outra coisa. Mas não me incomoda estar ali, eu aprendo. É isso. E no fundo eu vou estudando marketing, vou aprendendo sobre marketing. Muda de caminho quantas vezes você quiser. Procura algo que te deixe bem. Algo que você sabe que vai te trazer um retorno de qualidade de vida. Independente do que for o seu sinônimo de qualidade de vida, procure algo que te deixe bem. E que chegue mais perto daquilo que você quer fazer. E quando a vida bagunça tudo? Ai, gente, quando a vida bagunça tudo, né? Aquela coisa que a gente não controla. Eu conversei sobre isso na terapia um dia. E o que fazer, né? Quando eu não controlo o que acontece na minha vida. E, gente, a verdade é que não tem o que fazer muito, né? É que eu vou beber café. A verdade é que se há coisas que a gente não controla, não tem nem o que a gente fazer, porque a vida acontece, né? Às vezes a gente perde alguém muito próximo, às vezes a gente toma uma atitude que a gente não queria tomar e isso acaba bagunçando as coisas. E se você é jovem, isso é algo que vai acontecer muito com você, né? Que me aconteceu muito. De eu tomar uma atitude que às vezes não combinou muito com o momento da minha vida e as coisas começaram a bagunçar e fez efeito dominó. E completamente normal, gente. A gente vai fazer tanta merda na vida, mas tanta merda. A questão é, não para. Seja consistente em não ficar parado, pelo menos, né? E deixa a vida bagunçar tudo, sabe? Deixa a vida bagunçar tudo, porque tem que acontecer, sabe? A gente respeitar a lei da vida, a forma como a vida acontece, é a melhor decisão que a gente pode fazer. Porque a gente não se frustra, porque a gente não cria essa expectativa não real das coisas, a gente não cria uma vida fantasiosa, a gente não cria uma vida que não vai acontecer. Qual o segredo, então? Como não depender só da motivação para fazer as coisas? Você entender o seu momento, você aprender a se respeitar, especialmente, respeitar a sua vida, porque quando você se respeita, você entende os seus momentos, você se conhece como pessoa, você entende o que você gosta, o que você não gosta, você entende como que é a sua energia, como que o seu corpo funciona, porque, cara, tem dias que a gente não consegue sair da cama de tão cansado que a gente tá. Tem dias que não vai funcionar. E, meu, que saco, né? Que saco quando isso não dá certo. Mas a gente precisa normalizar esses dias de não quero fazer nada hoje. Hoje eu quero ficar aqui quietinha no meu canto, eu quero ficar deitada na minha cama o dia todo assistindo filme, série, vendo vídeo no YouTube. Porque tem momentos que a gente precisa disso, sabe? Porque, gente, a vida não é só feita de corre. É importante a gente correr atrás das coisas que a gente quer, mas é importante a gente descansar também, sabe? Ter esses momentos de paz e tranquilidade. Tirar, sei lá, um domingo na vida pra não fazer nada, sabe? Não, nem cozinhar. Se permita não conseguir às vezes. Tipo, se permita não se sentir feliz, se permita não se sentir todo dia perfeito, se permita não fazer tudo certo todos os dias também. Porque errar é a parte mais divertida do processo, querendo ou não. Você vê coisas que você não veria. Se você não controla, você não tem por que pensar, não tem por que ficar se estressando com tudo que você não controla. O seu corpo, ele não é uma máquina. O seu corpo, ele é parte de você, é parte de quem você é. E se você não tá feliz onde você está, é um sinal do seu corpo, é um sinal da sua mente de que você precisa mudar de direção, é um sinal de que você precisa tentar outras coisas, sabe? Partir para outras atividades, outros caminhos, outros momentos, outras pessoas. Tomar cuidado com esses ambientes que você se expõe também, porque o ambiente muda muito a nossa cabeça. Às vezes a gente precisa se expor a ambientes para criar motivação, às vezes a gente precisa se expor a ambientes para entender o que é aquele estilo de vida. Eu, quando comecei a academia, eu ia só na academia, sabe? E eu via aquela galera fortona, assim, na galera bombada. Eu falo, nossa, gente, que vergonha. E eu aqui toda magricelinha. Não era, assim, um ambiente que eu me sentia muito bem. Mas eu passei a correr na rua, eu tenho uma praça aqui perto de casa. Eu passei a correr lá com outras pessoas que estavam ali também iniciando suas vidas ativas, né? Essas vidas fitness, entre aspas. E ali sim eu me senti melhor, porque eu estava com pessoas que estavam indo para onde eu queria ir. E isso é tão importante, a gente se inspirar em pessoas que também estão iniciando na vida, nas coisas, assim, porque a gente tem muitas referências
que já estão lá onde a gente quer chegar. E tenha pelo menos uma, duas, três que você admira, mas cuidado para que você não fique comparando a sua vida agora com a dessa pessoa que já tá lá, que já tá ganhando milhões, que já tem não sei quantos seguidores. E isso foi algo que me impactou muito quando eu estava começando a criar minha marca pessoal, porque eu queria chegar logo nos, sei lá, quantos milhões de seguidores. E, gente, não é assim que funciona. E hoje eu vou construindo aos poucos, claro. Inclusive, me siga lá no Instagram pra gente conversar depois. Mas isso, a gente também se inspirar em pessoas que estão tentando, pessoas que estão iniciando, porque isso deixa a gente com mais calma, com menos ansiedade no peito de que a gente não vai conseguir, de que a gente não vai chegar. A gente vai chegar, a gente vai chegar. Mas no nosso momento. No nosso momento, quando tiver que acontecer, e quando a gente não estiver se matando para que as coisas aconteçam também. E guardar energia, gente. Guardar energia é muito essencial. Você não ficar gastando a sua energia sempre, todos os dias, porque você sente que você se sente exausto, é um sinal de que você tá progredindo na vida e não, às vezes não é, sabe? Às vezes você ficar exausto pra se mostrar que você tá progredindo, tem alguma coisa errada, porque você progredir é você olhar e falar, cacete, que legal, eu estou progredindo aqui. Mas eu ainda tenho tempo pra fazer tal coisa, mas eu ainda tenho tempo pra passar um tempo, sei lá, com os meus amigos, com a minha família, se esse for o caso. Esse é o segredo, eu acho, da gente ter consistência, da gente criar uma rotina com base na nossa vida. E tudo bem se tiver imperfeito no começo. Tudo bem se você não conseguir fazer todos os dias no começo, porque não vai. De fato, você não vai conseguir fazer tudo todos os dias no começo. Vai fazendo, sabe? Vai criando esse hábito, vai criando essa mentalidade de que, nossa, hoje eu consigo, mas talvez amanhã eu não consigo, mas tudo bem. Tudo bem, que no dia seguinte talvez eu consiga. E é muito legal quando a gente cria essa parceria com nós mesmos, né? Com a nossa vida, de que, tipo, nossa, eu tô indo bem da forma que eu posso, da forma que eu consigo sem me desgastar. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que esse é o bate-papo que eu queria ter aqui de início, sobre consistência, porque eu ainda tô no processo de construir hábitos e rotinas e entender um pouco mais da minha vida. Eu só tenho 23 anos, eu acho que eu ainda vou errar muito. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quero ouvir vocês também depois. Pode me mandar DM, pode me mandar na onde vocês quiserem, no TikTok, comentar lá nos posts, não tem problema. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre esse tópico, como que vocês estão construindo essa consistência na vida de vocês e se vocês estão construindo, né? E no que vocês estão construindo, eu quero saber. Comenta lá. Gente, um beijo enorme pra vocês e até a próxima.